Oi, pessoal, eu sou a Débora Calazans, eu sou a gerente da IME Canadá aqui no Brasil. E nessa quinta-feira, né, eu faço a minha primeira live, né, semanal, referente aos processos de vistos temporários, né, vistos e permissões. As segundas, a Celina, né, é quem vai fazer também semanalmente, às 3 da tarde, a live a respeito dos processos de imigração, tá? A minha live hoje, ela vai se basear praticamente em algumas perguntas, tá? Basicamente algumas perguntas que os nossos clientes, as pessoas que estão sempre com a gente nos grupos participando, enviaram, né, no post de divulgação que nós fizemos. Tá? Então, vamos começar aqui rapidinho, vamos lá. A Viviane de Mendonça, ela mandou a seguinte pergunta, que também é uma pergunta ainda frequente, as pessoas ainda têm bastante dúvida a respeito disso. Que para conseguir um visto de estudo e trabalho, se ela pode estudar inglês ou tem que ser algum tipo de outro curso. Então, Viviane, não é mais possível no Canadá, tá? Você ter acesso a uma permissão de trabalho, né, junto com uma permissão de estudo, quando o programa é apenas de idioma, seja de inglês ou seja um programa de francês, tá? Você só pode ter a opção de ter uma permissão de trabalho quando o curso é considerado um curso de nível superior ou um curso vocacional, né, que são aqueles cursos de carreira. Nesses casos, você vai ter aquele direito, né, de trabalhar as 20 horas semanais durante o período das aulas, tá? E trabalhar, né, full time, sem limite de horas, no período das férias, tá? Lembrando que as pessoas que ainda não possuem um nível de inglês necessário, que tenham que fazer, por exemplo, o Pathway, tá? Nesse período do Pathway não vai poder trabalhar, porque vai ser considerado como estar ainda estudando idioma apenas, tá? A outra pergunta que enviaram foi o Rafael Richelli. Ele disse que ele quer ir para o Canadá como turista e está perguntando o que é exigido, né? Além de visto, né? Quanto eu precisarei até pisar em solo canadense. Então, Rafael, hoje para você ir como turista para o Canadá, existem duas opções. Uma é o ETA, o ETA, né? Que caso você se adeque, que seria você ter o visto americano válido, né? Ou qualquer tipo de visto canadense, você já ter tido qualquer tipo de visto canadense nos últimos 10 anos, ok? Se você não se adequar ao ETA, que inicialmente ele não te pede nenhum tipo de comprovação, no caso de financeiro, de documentação em si, você vai ter que aplicar para o visto de turista por vias normais. Esse visto de turista, ele vai te exigir que você envie toda a sua documentação pessoal, que você faça uma comprovação financeira, exames médicos, tá? Para visto de turista, para uma estadia abaixo de 6 meses, normalmente a imigração não solicita. Então, você tem duas opções, ETA, visto de turista comum. A gente sempre indica, tá, um valor médio, se você quer passar pelo menos, vamos dizer, umas 4 semanas no Canadá, que você comprove em torno de $1.500, tá, para essas 4 semanas, além de você mostrar que você tem condições de comprar sua passagem de ida e volta. É uma comprovação mínima, tá, e o que a gente também aconselha é que não se prendam a mínimos, tá? Quanto mais estabilidade econômica vocês demonstrarem, melhor. Temos outra pergunta aqui com relação foi o Cris que mandou para a gente. Eu quero agradecer a participação de todo mundo que mandou as perguntas aqui. Ele falou que queria saber se ter um imóvel financiado ajuda ou atrapalha na aplicação do visto de estudo. Então, Cris, isso vai depender muito do oficial que vai analisar o seu caso. A gente já teve acesso a alguns ATIPs, né? Que o ATIP é o histórico. Depois que a pessoa tem uma negativa e ela quer saber mais detalhes, ela pede esse documento, né? Que o oficial, ele citou com relação a isso, que ele viu, por exemplo, no imposto de renda, que existia um financiamento. Então, ele achou que a renda da pessoa, né? Parte da renda estava comprometida, porque ainda existia como se fosse, no caso, uma dívida. Né? Então, vai depender muito do oficial. Muitos dos detalhes de uma análise de visto vai depender sempre da análise subjetiva do oficial naquele momento. Tá bom, Cris?
Então, vamos lá. A Beatriz, ela fez uma pergunta também muito boa, que é a respeito do PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, né? Que é aquela permissão de trabalho aberto, né? Que você tem direito depois que você finaliza o seu curso no Canadá, né? Lembrando que ela é emitida apenas após a conclusão de cursos realizados em colleges públicos ou universidades públicas. Normalmente, essas instituições de carreira, tá? O estudante depois não vai ter acesso a essa permissão de trabalho. Então, a Beatriz, ela pergunta que o PGWP ele leva um tempo, né, para poder ser emitido depois da sua solicitação, e que ela tinha ouvido dizer que ela poderia trabalhar enquanto espera a decisão do visto, e que esse período, né, que contaria, aguardando contaria, né, para o tempo de experiência, ou se era como o visto, no período do visto de estudo, que não conta para fins de imigração. Então, vamos lá. Quando você termina o seu curso, tá, você tem até 90 dias para poder solicitar o seu PGWP, ok? E isso significa até 90 dias após o recebimento do documento oficial, tá? A instituição, ela vai te emitir um documento oficial e você, a partir daquele momento, você tem até 90 dias para solicitar o PGWP. A partir do momento que você solicita o PGWP, você já pode começar a trabalhar full-time, sem limite de horas, né? Como se fosse com uma permissão mesmo de trabalho aberto. E a partir desse momento, todo esse período de experiência profissional que você adquirir, ela vai sim contar para o processo de imigração. Então, a partir do momento que você aplicou, você vai poder começar a trabalhar full-time e esse tempo já vai contar sim para o processo de imigração. Uma outra coisa que é importante falar sobre o PGWP, que também que muita gente tem dúvida, se você está trabalhando, você está estudando e você está trabalhando aquelas 20 horas semanais em uma empresa. A partir do momento que você terminou o curso, você pode seguir trabalhando? A partir do momento, tá? Como é que funciona? A partir do momento que você receber o seu certificado, o documento oficial da instituição de ensino, você só vai poder seguir trabalhando a partir depois que você solicitar o PGWP. Entendeu? Então, assim, é bom deixar tudo pronto, porque quando sair o documento oficial, você logo em seguida solicita o seu PGWP e você não precisa paralisar o seu trabalho na empresa que você já está. Senão, você vai ter que dar uma paradinha, esperar até o momento que você solicite. De repente, você ainda vai ter algum documento para reunir, você reuniu, então nesse período você para e você recomeça a trabalhar no momento, a partir do momento que o seu PGWP seja solicitado. Tá bom? O Amaral Borges, ele também perguntou a respeito de uma viagem para o Canadá, com uma duração de 4 semanas, e que ele queria saber qual é o valor mínimo que eles pedem. Como eu falei, né, no caso do Rafael, isso. Então, Amaral, a gente sempre indica aquilo. $1.500 aí para uma estadia de mais ou menos 4 semanas, além de você comprovar que você tem condições de comprar a sua passagem ida e volta. Se você vai estudar, no seu caso, você vai fazer esse curso, né? Você também comprovar o valor do curso, né? É sempre bom mostrar mesmo essa estabilidade que você planejou essa ida ao Canadá. Vamos aqui agora ao Divan. O Divan até mandou e-mail pra gente, eu já até conversei um pouquinho com o Divan, e a pergunta dele também é muito legal. A esposa dele está pretendendo estudar no Canadá, tá? Só que ela não possui o nível de inglês ainda necessário e ela necessitaria fazer o PATHWAY. Então, ele está perguntando, né, como é que fica o caso dele e o caso do filho dele, enquanto a esposa ainda estaria estudando o PATHWAY. Mesmo que a sua esposa, Divan, ela vá já com um visto de estudo, né, que, por exemplo, se ela vai fazer um curso de exatas 24 semanas, ela já teria essa possibilidade de pedir um visto de estudo. Os membros acompanhantes durante esse período vão como turistas, ok? Então, assim, você e o seu filho iriam como turistas. E é aquela mesma situação. Se você e o seu filho se enquadram para pedir o ETA, podem pedir, não faz nenhuma diferença. Muita gente pergunta,
Mas o ETA, tem alguma diferença entre o ETA e o visto de turista normal? Não. A única diferença é que com o ETA você só pode fazer a sua primeira entrada no Canadá por via aérea. Ok? Então, uma vez que o cônjuge, né, o aplicante principal, ele vai ao Canadá estudar, mas inicialmente ele tenha que fazer o Pathway, tá? Os demais membros, eles vão como turista, tá bom? Então, vamos lá. O Alan. O Alan também é uma outra pergunta. Ele vai fazer 2 semanas em Toronto e ele falou que ainda não aplicou o visto, né? E por alguns imprevistos. E ele queria saber se dá tempo, em quanto tempo o visto sai. Ele pretende ir em abril. Então, Alan, se você não se enquadra no ETA, não tem o visto americano válido, nunca teve o visto canadense, nenhum tipo de visto canadense nos últimos 10 anos, você tem que aplicar pelo processo normal do visto de turista. Hoje, o visto de turista ele tem levado em torno de 15 a 20 dias úteis, tá? Não é uma regra, tá? Pode variar para mais ou para menos, ok? Agora, vamos passar aqui para o Caio. O Caio perguntou, quando há uma oferta de emprego, é preciso imigrar pelo Express Entry antes de ir para o Canadá, ou eu consigo aplicar um Work Permit antes, né? É o que ele quer saber. Se ele tendo uma oferta de trabalho, ele já vai direto pelo Express Entry, né? Ou se antes ele aplica um Work Permit. Depende muito também do qual o procedimento, qual o processo. Mas, por exemplo, por meio do LMIA, que é quando você recebe uma oferta de trabalho, a empresa, ela primeiramente, perante o governo, vai ter que comprovar por que está te contratando, Caio, né? Está contratando um estrangeiro e não um residente permanente ou um cidadão. Você primeiro vai solicitar um Work Permit. Depois que a empresa tiver essa aprovação, você vai ter o documento oficial com uma aprovação do LMIA, né? E aí você vai aplicar para o Work Permit, né? Que vai ser vinculado à empresa que te fez essa oferta, ok? E aí a última perguntinha daqui, aí eu vou tentar responder, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou tentar responder algumas perguntas das pessoas que estão mandando aqui também ao vivo. A Neia, ela disse que o filho dela foi fazer um curso de 2 anos, a permissão para ficar no país termina em agosto de 2018, e acabou que ele veio ao Brasil, quando retornou ao Canadá, ele foi barrado na entrada do país, né? Falando que o visto dele tinha expirado. Então, né, e o que pode ter acontecido, na verdade, é que uma coisa é o visto, outra coisa é a permissão. De repente, o seu filho, ele estava com a permissão de estudo dele válida, que é um documento avulso, entregue na entrada do país, tá? Porém, a etiqueta no passaporte dele já estava expirada. E a etiqueta, ela tem justamente a função de deixar, né, de fazer com que você possa, depois que sair, retornar ao Canadá. A permissão, ela não te dá direito a isso. Então, se o seu filho já estava com a etiqueta vencida, ele teria que ter solicitado uma outra etiqueta ou um ETA, porque nesse caso ele já estaria apto para solicitar um ETA. Então, com o ETA, junto com a permissão de estudo dele válida, ele retornaria ao Canadá. Claro que se isso, né, se apenas isso foi o problema mesmo do caso, né, que ele teve ali na entrada. Então, vamos ver aqui algumas perguntas. Aqui, a Stephanie, ela está fazendo uma pergunta dizendo que ela tem um Open Work Permit, tá? Atrelado à permissão de trabalho do esposo, elas moram em Toronto, estuda inglês e gostaria de saber se tem um tempo determinado de curso, tipo apenas 6 meses, ou poderia ser mais de 6 meses para um curso de inglês. Então, quando as pessoas, Stephanie, né, quando tem um Open Work Permit, poderemos dizer que o correto, pela lei ou pela regra, tá? A pessoa ela pode estudar até 6 meses a partir da data de entrada no país, tá? Com um Open Work Permit, sem a necessidade de um Study Permit. Mas se você for fazer cursos de curta duração, cursos que não são considerados full-time, esporádicos, não teria problema, ok? Vamos ver aqui. Aqui, uma pergunta. O Igor Contente está perguntando se na hora da entrevista da imigração tem diferença. Nós vamos em fevereiro agora, eu tenho o ETA e minha mãe tem o visto de turista convencional. Não vai fazer diferença não,
tá? O procedimento vai ser o mesmo, porque a entrada vai ser como turista. Então, não vai ter nenhuma diferença, não. Então, gente, tem muitas perguntas aqui. A gente não vai deixar de responder nada, tá bom? Algumas a gente já vai respondendo aqui mesmo no nosso post. Outras, na próxima live, na semana que vem, eu vou voltar, vou responder essas perguntas também que ficaram. Eu peço a participação de todos. Se vocês tiverem uma dúvida, todos os posts que a gente colocar sobre a live lá, divulgando a live da próxima semana, deixa ali a sua pergunta, que a gente vai fazer o possível, tá? Sempre para responder aqui ao vivo. Eu agradeço a participação de todo mundo. Na próxima segunda-feira, a Celina Rui está de volta na live dela, falando mais sobre processo de imigração. Então, se você também tem dúvida com relação a esse tipo de processo, já manda a pergunta, tá? Para que ela já fique ali entre as primeiras e a gente possa responder você assim que a live começar. Obrigada mais uma vez. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. Mandem e-mails, entrem no nosso site, participem dos nossos grupos, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.